O episódio do maná e das codornizes no deserto havia passado e o povo de Israel ainda caminhava entre areias e rochas em direção à terra que Deus prometera a Abraão. Nesta longa peregrinação, um novo desafio surgiu: o ataque dos amalequitas, narrado em Êxodo 17. A história de como Josué e os guerreiros lutaram enquanto Moisés permanecia com as mãos erguidas ao céu é uma das mais belas lições de cooperação, fé e perseverança registradas nas Escrituras. O sol queimava no deserto do Sinai quando as notícias chegaram. "Os amalequitas estão vindo", gritou um jovem vigia, correndo entre as tendas. O povo, já cansado, olhou para Moisés em busca de direção. Ele, de olhos firmes e rosto marcado por anos de liderança, ordenou: "Escolhe homens, Josué, e sai amanhã à batalha. Eu ficarei no alto do monte com o cajado de Deus em minhas mãos." Havia em sua voz uma convicção que superava o medo que rondava os acampamentos. Josué, o jovem comandante, assentiu. Seu coração batia forte, mas havia uma chama nele, a confiança de que o Deus que abrira o mar e dera pão do céu também lhes daria vitória. Durante a noite, o acampamento se preparou. Afiavam-se espadas, ajustavam-se escudos improvisados, e mães abraçavam filhos antes do amanhecer. Em meio a tudo, Moisés orava em silêncio, pedindo a presença do Altíssimo para um povo que ainda aprendia o significado da dependência. Na manhã seguinte, o campo de batalha se encheu de poeira e clamor. Josué conduziu os homens, enquanto Moisés subia o monte acompanhado por Arão, seu irmão, e Ur, um dos anciãos. Lá de cima via-se a intensidade da luta, o brilho das lanças, o pó levantado pelos pés e o som dos gritos misturados com súplicas. Moisés então ergueu o cajado para o céu, e enquanto suas mãos permaneciam levantadas, Israel prevalecia. Mas quando, esgotados, seus braços baixavam, a força inimiga crescia novamente. "Arão, Ur", disse Moisés com a voz trêmula, "minhas mãos estão fracas." Arão olhou para o campo e respondeu: "Não as deixe cair, irmão, pois o Senhor luta conosco." Então eles colocaram uma pedra sobre Moisés para que ele se sentasse, e os dois sustentaram-lhe as mãos, um de cada lado. E assim, com o cajado erguido e a fé firme, o sol correu seu curso até o entardecer. Josué, com o apoio invisível que vinha das alturas, avançou até derrotar os amalequitas. Quando a poeira da batalha repousou, o silêncio caiu sobre o deserto. Os guerreiros retornaram vitoriosos, e Moisés, ainda no monte, levantou os olhos ao céu e murmurou: "O Senhor é minha bandeira." Era a confissão de um líder que compreendia que nenhuma vitória vinha da espada, do número ou do esforço humano, mas da constante sustentação divina. Naquela noite, ao redor das fogueiras, o povo celebrava. Moisés, Arão, Ur e Josué se reuniram. Josué, ainda sujo de areia, perguntou: "Foi mesmo o cajado, Senhor?" Quando erguia, o povo triunfava. Quando caía, fomos oprimidos. Por que Deus fez assim? Moisés sorriu e respondeu: "Para que soubéssemos que a vitória depende de mantermos o coração voltado para Ele. Enquanto confiamos, somos fortes. Quando nos cansamos e nos fechamos em nós mesmos, o inimigo ganha terreno." Arão completou: "E também para mostrar que precisamos uns dos outros." Moisés não poderia manter as mãos erguidas sozinho, nem Josué lutar sozinho no vale. Todos somos parte de um mesmo corpo que depende de um só Deus. Ur acrescentou, olhando para o fogo: "Lembro quando tememos o mar e Deus o abriu. Agora ele nos ensina a vencer com braços cansados e corações sustentados uns pelos outros." É assim que se caminha com fé. O grupo permaneceu em silêncio por alguns instantes, ouvindo apenas o crepitar das chamas e o murmúrio distante do vento noturno. Ali, naquele deserto que outrora parecia vazio, a presença de Deus se fazia sentir, enchendo tudo de propósito e esperança. Nos dias seguintes, Moisés construiu um altar e deu-lhe o nome de Jeová Nissi, que significa "O Senhor é minha bandeira." Era mais que um símbolo de vitória. Era um memorial da cooperação divina e humana, da fé que resiste ao cansaço e da humildade de depender do alto. Cada vez que o povo passava pelo altar, os mais jovens perguntavam: "Por que esse nome?" E os anciãos respondiam: "Porque quando Moisés levantou as mãos, Deus levantou o seu povo." Esta história, contada de geração em geração, ecoa até hoje no coração daqueles que enfrentam suas próprias batalhas. Há dias em que as forças se esgotam, os braços pesam, a oração parece enfraquecer. É nesses momentos que precisamos de nossos irmãos para erguerem nossas mãos conosco, como Arão
Arão e Hur fizeram com Moisés. E é nesse apoio mútuo que Deus age com poder, não apenas para conceder vitórias externas, mas para moldar corações submissos e persistentes. Quando oramos, confiamos e deixamos que a comunhão sustente nossa fé, Deus age nas esferas que não podemos alcançar. Ele multiplicou o pão, abriu mares, estancou guerras e ainda hoje vence desertos dentro de cada um que se dispõe a levantar o coração, mesmo cansado. Assim como Israel viu a bandeira da fé tremular sobre o vale, nós também podemos ver o amor de Deus vencer nossas lutas diárias. Que a história de Moisés, Josué, Arão e Hur lembre cada um de nós de que nenhuma batalha é vencida sozinho. Há poder nas mãos erguidas pela fé. Há milagres quando permanecemos firmes mesmo cansados. E há vitória quando Deus é nossa bandeira. Se você gostou, curta e compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam fortalecidas pela fé e pela esperança.